Quando o mundo não entende, a luta fica ainda maior. Eu sou Marcos Pereira, psicólogo, psicanalista, e no Divancast de hoje eu recebo Patrícia, Rafael e... Lucas Rosário Alves. Lucas Rosário Alves. E aqui meu amigo Lair Bueno, obrigado mais uma vez. É um dia especial. Patrícia, obrigado demais por você estar aqui, tá? As crianças, quero deixar você bem à vontade. Aqui é um espaço para vocês. Esse mês é um mês que eu vou deixar o Lair falar sobre ele, porque ele domina mais do que eu sobre isso, né? Esse é um mês, Lair, que a gente tá no nosso segundo episódio falando sobre aquele tema que toca seu coração e que tem sido o motivo sua vocação, do seu trabalho, do seu esforço, das suas noites sem dormir. Ele trabalha muito. Trabalha, não trabalha? Faz muitos esforços pro autista. Ele é o cara dos autistas, esse rapaz aí, ó. Então, você quer contar lá o seu momento, como você trabalhou nisso? Aí, ó, Laí. Já arrumamos um entrevistador. Nosso host aí, ó. Eu já falei o que você ia falar. Você adiantou, você tá mais esperto que eu. Mas aqui o prazer é sempre meu estar aqui, ainda mais hoje com a Patrícia, com esses meninos maravilhosos que eu tive a honra de conhecer, o Lucas, o Rafael, tá? Nós estamos na sequência aí do nosso mês azul, mês do autismo, né? E hoje é o segundo episódio e, coincidentemente, com duas crianças, vamos dizer assim, gêmeas, né? O segundo Gêmeos nosso aqui, né? Exatamente, o segundo episódio, mais uma vez, né? O primeiro foi com a Emily, um abraço para a Emily, para o Henrique, para o Arthur. E hoje aqui, mais uma vez, com os Gêmeos, que é nossos queridos aqui. E isto é muito importante porque a gente vê que a luta é em dobro, né, Patrícia? A gente já ressalta muito essa luta da mãe atípica e nós estamos aqui com o segundo episódio com mãe de gêmeos. Gêmeos autistas, gêmeos com TEA, com espectro, totalmente diferentes na essência. Podemos dizer que são idênticos fisicamente, mas perceptível, né, Patrícia? A diferença do autismo em cada um, né, do desenvolvimento de cada um. A Patrícia vai falar mais sobre isso, mas a finalidade da gente estar aqui junto com esse apoio do nosso amigo aqui, psicólogo, psicanalista, a gente vai se consultando também, é a gente tratar, não de comemorar o autismo, mas sim da gente discutir qual o nosso papel em relação a essa causa, em relação à empatia, né? Eu tenho dito que a inclusão não é uma questão só de direito e dever, mas é uma escolha de amor, de respeito, né? E a gente tem escolhido, enquanto advogado, pessoa, enquanto vereador lá também na Câmara Municipal de Timóteo, de escolher amar e defender e tentar fazer que a sociedade realmente entenda a questão da inclusão e que possamos viver uma sociedade melhor para todos, não só para nossas crianças atípicas, mas para crianças típicas também. É isso, eu acho que a gente pode começar esse papo de hoje, Patrícia, né? Eu acho que norteia tudo isso, né? Hoje a ideia do episódio é falar sobre o desafio da inclusão mesmo, né? Essa discriminação que a gente enfrenta no dia a dia, né? O cenário que você, quanto mãe, enfrenta, né? Para que seus filhos que eles tenham o que todos têm. Só isso, né? Que eles sejam eles onde eles estiverem, né? Na igreja, na escola, futuramente no trabalho, na família. E acho que é um dado desafiador a gente ter... Eu acho que está muito longe ainda. Está muito longe? Muito. Eu não sei, no caso que falou ontem, se ela tem costume de andar de ônibus, igual eu ando de ônibus, ando muito porque o Rafael não anda de Topic, eu levo para a escola e volto. É um ônibus cheio, pessoas que não dão lugar para os meninos sentarem. Eu não concordo, a minha menina fala que eu tenho que andar com cordão, mas eu acho um absurdo você ter que dar lugar porque você está rotulando. Ou então, tipo assim, tá numa festa, tá muito apertado, igual o Rafael tem mania de trombar, de encostar muito. Aí eu até tava numa festa junina lá da escola, eu reparei isso. Passava, os outros xingavam. Depois que eu coloquei o cordão, ele é autista.
Gente, é uma criança passou e trombou em você, ué. Então, quer dizer, até mesmo dentro do ônibus, aí você escuta assim, menino desse tamanho tá em pé e outro sentado. Então, pra ter um pouco de respeito, a gente tem que colocar um cordão no filho da gente, rotular o filho da gente, para ter um pouco de direito, mesmo assim, fica tudo olhando atravessado, tudo conversando. Então, pelo menos eu vejo muito, eu sofro muito dentro do ônibus, no supermercado. É muito, o pessoal não gosta de dar lugar, não gosta dos... Eu entendo, mãe. Mas eu acho que ainda é engraçado que é uma coisa muito falada hoje em dia, né? Eu lembro quando eu descobri o autismo dos meninos, não era tanto divulgada. Foi começar a falar depois que o Mion colocou do filho dele, que aí virou, vamos falar assim, moda, né? Que tipo assim, saiu na internet. Mas antes do Mion não tinha essa divulgação que tem hoje em dia, que foi antes de eu conhecer o dos meninos. Mas mesmo assim, ainda tem gente que não faz a mínima ideia do que é. E também não faço questão, às vezes, de procurar saber, já que tem tanto, né? Normalmente todo mundo tem um vizinho, tem um parente, tem... Pelo menos tem a mínima noção para poder ajudar um pouco, se você vê dentro do ônibus, ou se você vê no supermercado dando crise, para você não ir lá e julgar. Agora eu tenho um Rafael que, às vezes, ele dá muita crise sensorial. Eu não tenho ajuda, eu fico isolada, porque não tem uma pessoa que me apare na rua, porque é muito difícil ter alguém que tenha algum entendimento. Então eu acho que a inclusão está muito longe ainda. Eu acho que a gente vai ter que nadar muito ainda para atravessar esse rio, né? Pelo é muita briga. É muita briga, né? Minha mãe pelo menos exprimiu tudo pra eu fora. vejo muita empatia e pouca compaixão. Eu acho que a pessoa acha que os filhos dela parece que não devem ser respeitados, né? Porque não é porque é autista que ele tem que ser respeitado. É porque ele é criança. Se acontecer com o filho dela, ele vai exigir respeito de qualquer situação. Respeito mínimo. Entendeu? Então, conhecimento. As pessoas não querem conhecer. Esse é um mês que a gente tá aí com o Dia Internacional dessa luta, né? E eu escutei de uma mãe atípica que é o dia que ela fica mais infeliz. É o Dia Internacional. Que os outros fingem. É porque é o dia que todo mundo fala o que ninguém entende. Que todo mundo defende o que ninguém entende. O que todo mundo posta foto, que todo mundo expressa, mas não tem dimensão do que ela sente quando mãe é atípica. Que é um pouco do que a Patrícia está dizendo aqui, né? Então, assim, é um momento que as igrejas fazem cultos, botam cartazes, é um momento que as pessoas publicam fotos, imagens, e todo mundo falando, mas ninguém entende a dimensão que ela disse. Um simples andar de ônibus com a criança, o desafio que ela tem de carregar o filho para ir para a escola. Aproveitando a sua deixa, nós vamos fazer uma propaganda do Gabinete da Inclusão, tá? Em primeira mão. Essa dificuldade que a Patrícia trouxe aqui, Patrícia, do andar de ônibus, foi lido hoje na Câmara, deu entrada hoje o projeto de lei de minha autoria da vacinação para as crianças com TEA e PCD em casa, domiciliar. E uma das justificativas que eu falei hoje foi justamente isso. Às vezes, para uma criança típica, ir ao posto de vacinação, pegar um ônibus é uma aventura, é uma brincadeira. Mas olhe para você ver o testemunho de uma mãe, a luta que ela teria que pegar um ônibus para levar a criança para um posto de vacinação e entre outras. Ele desregula, ele complica, ele tem um sofrimento maior do que às vezes até a própria não vacinação. Então, só aproveitando a deixa, o que a gente tem tentado fazer na Câmara é identificar essas dificuldades e tentar amenizar o sofrimento da mãe e da criança, até mesmo para compensar a falta de política pública. É uma iniciativa muito louvável, né? E você tentar facilitar a vida da mãe. E enquanto, eu gostaria de usar o enquanto, né? Enquanto a gente não tem os espaços que a gente precisa. Porque essa criança precisa sair de casa, né, Laí?
Essa precisa ter convívio social, né? aproveitar. Não é? Pra Se- relaxar, aproveitar, viver a vida. Olha aí. Mas enquanto o sair de casa não for lazer, a gente vai ter que fazer isso. Ter algumas alternativas pra facilitar. Igual a prefeitura tem muito carro. Podia buscar essa criança e levar. Para ela seria uma diversão. Você teria que ser o atendimento na hora. Ir lá buscar ela com a mãe, ir lá vacinar e voltar. Essa criança ia até gostar do passeio. Porque eu acho que a maioria gosta de andar de carro. Eles gostam muito de andar de ônibus por causa da zoeira. Mas o carro, sim. O Lucas não liga em si de andar de ônibus. Mas, em compensação, quando eu levo ele no posto, eu levo o abafador. Porque ele não aguenta a zoeira do posto de saúde. Eu não sei, o Laí tá aqui, ele que é envolvido, tá lá dentro, lá da dinâmica, né? Mas eu acredito que na dimensão das nossas fronteiras, talvez para o Estado, eu amplio aqui, ele ter essa logística para todas as famílias, talvez seja mais fácil deslocar um profissional para fazer do que deslocar todos, porque numa saída do profissional ele vai em várias casas. Ele faz o roteiro de vacinação e com faz a caixa de isopor, Exato. com todas as precauções, né? Aí fica mais fácil. Porque se você levar a criança ao posto, eu não tô falando só do transporte. E a fila? E aquele com rigidez cognitiva que não aguenta ficar na fila de esperar? Não, é isso que eu tô te falando. Para levar, teria que ir fazer na hora e voltar. Não poder ter a espera. Deixar primeiro. Mas há todo o transtorno de chegar lá, passar na fila, porque vai ter a fila das crianças típicas, vai ter a campanha de vacinação. Então, essa proteção maior é enquanto a gente não tem. E quanto ao lazer, eu cobrei do prefeito e estou tentando achar o lugar que ele ficou de abraçar a ideia junto com a gente da gente criar a primeira Praça Azul de Timóteo, cercada para a segurança das crianças, com todos os brinquedos adaptados, jardim sensorial, o labirinto e tudo. Nós já estamos trabalhando, já temos cidades no Brasil com isso. Foi até de forma mais simplória da APA inaugurado o jardim sensorial, mas eu estou falando de uma praça pública completa no município. Entendeu? Ainda que a gente que essa praça seja, mas é só para autista, ele não vai conviver naquele momento com outras crianças, mas pelo menos ele vai ter aquele lazer que ele não está tendo. Tem que ampliar as fronteiras, como bem disse aqui o nosso... Olha lá, o garotão lá, bonitão. Ele tem que sair, ele tem que divertir. Tem que construir primeiro, né, pra depois fazer. Mas só da gente ter alguém que já tá pensando pra ajudar, não é? Ajudar, pensar, fazer tudo direitinho, pensar nas brincadeiras lá. Pode ser grande, pequeno, não tem diferença. O importante é ter, né? Tem de se divertir. É isso. A narração só foi minha. Nesse momento. Eu tomei quase um copo de água inteira depois dessa. Mas lá, é interessante essa ideia, né? De construir esse espaço. Porque a gente tem praça pra todo mundo, né? Você vai no Recanto Verde, tem uma praça. Você vai em Timóteo, tem uma praça. Você vai no Centro Timóteo, tem uma praça. Mas nenhuma tá pronta pra receber as crianças. Se a gente imaginar aqui a Patrícia, eu conheço, frequento a casa dela, tá, vamos melhor pra assim, o Coreta é referência em Timóteo. Patrícia dando conta desses dois meninos naquela praça, não dá, não. Aberta, com trânsito dos dois lados, não pode piscar. Então, o que eu defendo é que tenha uma praça com toda a segurança e todos os brinquedos adaptados. Além das outras estimulações sensoriais, de cheiro. O labirinto com cheiro é um hortelã, é não sei o que ele vai cheirar a terra, a areia toda preparada. E que a mãe possa sentar com tranquilidade, porque vai ser cercada. Ela não vai preocupar que ele fugiu para a rua aqui, fugiu da rua para a direita, da rua da esquerda. Que ela também vai ter um momento para ela relaxar um pouquinho, ver a criança brincar. A gente tem filho assim, leva na praça, é serviço dobrado. A gente volta pra gente correr uma maratona. Porque Verdade. tipo assim, igual o sábado mesmo, pra gente levar lá. Eu sei que é um momento gostoso, mas pra gente é cansativo demais. E é um lugar muito complicado. cheio, os meninos somem ali, você fica doidinho, caçando. Porque... complicado, mas é gostoso de brincar lá. Né? Eu tô com saudade dos amigos da minha escola, eu vou falar uma mensagem. Fala a mensagem pros amigos da escola. Todo mundo, Leôncio de Araújo, escutem esse jornal. Quantos minutos que tá? 17. 17 minutos que vai passar, mas vai passar um tempo antes. Me escutem, que eu já falei isso uma outra vez
comporte-se, que alguns são bagunceiros, alguns, tá? Não tô falando de todos. E você é bagunceiro? Não, Não é não? eu tô falando da minha sala. Ah, tá bom. Minha sala composta, eu tô sentindo muita saudade de uma minha amiga minha que mudou de sala, que chama Tamília, está no regular. Agora ela tá no integral. Ela tava no integral, agora tá no regular. Deixa eu te falar, senão você não para de falar, não. Deixa eu te... E as tias, pode você vai falar, mandar um deixa ele abraço falar. para as tias também? Como é que a tia chama? Fica à vontade, Como é que Patrícia. chama? Soraya, um abraço para ela de 3. Os meninos da minha sala, 100 abraços. Aqui, olha aqui 1 assim, ó. milhão. Kia. Você tem que falar. 1 milhão. A natalidade, né? É que tá vendo ele na câmera. 1 milhão de abraços para todos os professores e alunos, mas para os meus amigos, todo mundo é infinito o abraço. E qual que é a melhor tia? A tia Ariadne, né? Ai, as outras vão ficar com ciúmes, tá? Não fiquem com ciúmes, tia, que ciúme dá nojo. Isso, é isso aí. Mas eu sei que vocês falam brincando, tá? Deixa eu começar. Não, acho que é um bom tema. Ele tá falando de uma coisa que eu acho que é importante, né? Dessa escola. Como que essa escola tá para receber as crianças? Lanço de Araújo aqui em Timóteo é uma escola referência, né? Aquela vez a gente conversou, você sabe que eu visto a camisa deles. É, exatamente. É uma das escolas, assim, eu já atendi várias crianças de lá. referência sobre os autistas. Não é? Então, assim, sem dúvida... Eles estavam fazendo, eu não sei se ficou pronto, porque esse ano eu não fui lá. Ano passado eles estavam adaptando para receber cadeirante. É porque lá é 2 andares também, 3 andares, não é? 2. E tem Dois, Estavam né? fazendo rampa. Tem uma rampa. Ficou pronto. Porque eles estavam tentando adaptar a escola para receber cadeirante também. Leôncio é municipal, Laís? Estadual. É estadual. E a ex-diretora, que é a Franciane, hoje é a secretária de Educação de Timóteo. Mas era Então, a França, e agora é aqui a diretora. Hoje em dia é francejano. Mas é um projeto dela, a escola? Ela é diretora lá há uns 15, 16 É. anos. Então, se é referência, Passou bom por ela, né? mérito nos últimos então, 16 anos pelo mérito dela. Parabéns pra ela. Porque muitos professores passaram. O único que não passou foi a diretora. Então, o mérito dela, esforço dela de se E tornar ela era uma referência. diretora que ela sabia o nome de todos os alunos, da família, de todo mundo, o problema de todo mundo. Ela era diferenciada. Esse processo de humanização do A processo, França não né? tem igual. A França não tem igual. E hoje, além de muito ser humana. secretária de Educação, ela trabalha usando esse broche. Que eu vou aproveitar, deixar um pra Patrícia. E um pra mim. Mas pra criança tem também, Marcos? Tem que ter, ué. Então Ah. tem. E Esse um outro... pro meu irmão. Isso, já 2 pra cada. Isso. Vamos ver se vai. Então ela trabalha hoje com esse broche. Um abraço, França, com esse propósito, essa parceria com a gente. A Secretaria de Educação vai estar participando com a gente de todos os eventos da Associação Ô, Amor Azul, do França, um mandato, beijo. tá? Um beijo pra Gratidão Fran. eterna. Olá, eu acho que o que a gente vivencia lá no Leão de Araújo não é uma realidade do município de Timóteo hoje, né? A gente tá vendo uma batalha grande aí. Eu vi sua luta esses dias aí, tava brigando com um telefone, vai atrás de pessoal do outro. município, Pra tentar fazer um mínimo para que funcione, né? Nós temos uma outra escola que tem se destacado aí, tem sido muito falada, que é o Tenente José Luciano, né? Que é estadual também. E É a Neif ainda. eu não lembro o nome da diretora Me lá dá agora. uma garrafa, Agora uma garrafinha o- d'água também. Te dou. No âmbito municipal, a gente vai começar agora, a gente está com esperança, mas a gente tem que ficar até entusiasmados que nós tivemos na Monteiro Lobato. Não é ótima. Eles Lobato é estão onde? no Primavera, eles conseguiram inclusive fazer uma salinha, tipo uma salinha de descanso, toda adaptada, colorida Deus no me tempo, estudou lá, aquela que escola eles é podem, ótima. se desregulou, teve um problema na sala, eles vão pra salinha, tem colchonete, brinquedo, E lá é do tudo município, pintadinho, né? E é uma escola municipal. Lá é Então nós já referência. estamos estudando que isso seja feito em todas as escolas municipais, já estamos discutindo com a administração melhorar a exigência de qualificação dos professores, né, que não são professores, dos assistentes de sala de aula. Que é uma grande luta, né? De você ter, Eu né? acho Tem que as eu vagas tive uma disponíveis ideia. E não acha e não quem acha quer. quem quer. É Tive porque eu uma acho que... ideia
Que tal juntar 3 escolas municipais e uma só? Leôncio, Tenente e não, porque a... cada um é uma série, não tem jeito, não. Eu acho que... cada uma série do Tenente, uma do Leôncio e uma... Mas sabe que a sua ideia é boa? Eu não juntaria, assim, pegar tudo e levar pra um lugar só. Mas o modelo, o jeito, a forma que é o Leôncio, levar para as outras escolas. Você tem razão. Se a gente repetir... Fazer um campeonato de queimada. Que a gente faz em batalha... Não, faz tipo uma queimada. Queimada é tipo uma batalha mesmo. Ô Laís, ele tá falando aí... Agora você já imaginou se a gente fizesse uma gincana dos autistas? Pra eles... No Leôncio. Pra gente promover um negócio desse? Você acredita que tudo passa pela cabeça da gente, né? Eu fui procurado para ajudar na fazer o concurso da garota Timóteo. Aí eu falei, mas e a garota autista? Nós temos Olimpíada e Para-Olimpíada. Não e é? a Para-Beleza? Vamos fazer um concurso de beleza, então, só de autistas e PCDs? Aí eles compraram a ideia. Queimada. Que todo mundo da escola gosta de jogar de queimada. Mas queimada já tem na Olimpíada. Não, mas aí teria na Olimpíada dos autistas. Anota isso aí pra vocês correrem atrás disso. Então, É legal. a gente tenta, dentro do gabinete, a gente trabalha assim, tudo que a gente pensa se fazer, que se tem pra criança típica, a gente tenta fazer. Porque a gente tá questionando, por que você não tá fazendo? Por que essa garota Timóteo? Qual que é o foco? Beleza? Então vamos fazer a garota, a para-beleza. Então, vamos só com a garota autista, a garota PCD. Então, aí eles gostaram da ideia. E a inclusão? Então, todo mundo que vem me procurar, eu falei, dentro do seu projeto, a inclusão entra onde? Hoje não dá pra discutir mais nada que não tenha a inclusão. E inclusão, eu gosto da sua frase, incluir. Como é que é a sua frase que você gosta de falar de inclusão? Inclusão não é um direito, é um dever, né? Eu gosto dessa frase. Em que pese todo direito é um dever, mas Sim. ele não pode encarar como um privilégio, um direito. É um dever nosso, não é um direito dele. Eu vou dizer, eu acho que a gente... É o direito de todo mundo. Não é? Eu mudaria até a perspectiva. Eu acho que não é incluir o autista. É nós que temos que nos incluir nessa jornada. Porque eles não tem que se moldar. Ele não tem que se moldar. A gente precisa se incluir. E o jeito deles ver e o sentimento bom deles é muito melhor do que o da gente. Seria muito melhor se a gente mudasse, adaptasse do jeito deles. A inclusão. Todo mundo que tem um em casa sabe, não sabe? Como é que o coração dele é bom. Eles não vêem maldade em ninguém. Eles têm um sentimento muito melhor do que o nosso. Então, seria muito melhor a gente mudar e ficar do jeito deles do que querer mudar eles e ficar do nosso jeito. Ficar desse jeito maldoso. Vários depoimentos de pais autistas falam, né, que passaram a ser um ser humano melhor depois que tiveram filhos e conheceram o autismo através dos filhos. Que é isso que a Patrícia está falando. Então, a sociedade entender que ela só tem a aprender com os autistas. A gente culturalmente, o brasileiro culturalmente é mentiroso. Eu tô lá na sua casa, tá 11 horas da noite. Aí a gente tá conversando, você tá abrindo boca, você levantou 5 horas da manhã, trabalhou o dia inteiro, a pizza já acabou, já não tem mais nada pra falar, aí a gente tá conversa, você querendo dormir, eu falo, vambora. Aí o que o brasileiro fala? Vai não, tá cedo. Tá quase colocando uma vassoura atrás da porta. Não, fica mais. Essa sinceridade, vou até lembrar o fato que ocorreu ontem. E ele manda embora. Não, já tô aliás, não, ele não é mandar embora. É quando você diz que eles são melhores, é porque não precisa mentir. Às vezes não precisa, entendeu? Eles quando eu falo com a pessoa gordinha, eu falo, Luco, mas não pode falar. Ai, mãe, mas ela é. Aí eu vou falar o que com ele? Ele fala mentira. Não, é nós que fantasiamos, né? Mas aqui, você falando em mentira, vou mandar um abraço pra Larissa aqui, minha namorada, né? Que hoje, eu conversando com ela e ela fazendo tarefa, ela tem um filho autista, um abraço pro Miguel. Eu falei, como é que tá a tarefa? Tá caprichando e tal? Você manda a foto pra mim, ver se tá ficando bonito mesmo e tudo. Ele, com toda a sinceridade, você agora é professor? Ele falou pra você. Você agora é professor? Mas é desse jeito. Então, assim, é sinceridade, é o que o povo esperava. É que a sociedade espera, mas não pratica. Eu não quero calar. Na verdade, a sociedade prega e não pratica. O autismo não prega e pratica. Pratica. Laí, eu não considero eles deselegantes, nem como é que é a palavra que você usou? Sincero? Não é nem sincero, é ser assertivo.
né? Poxa, eu tô doido pra dormir. Você quer ficar só... Você vai na Inglaterra, primeiro que você não vai na casa de ninguém se não for convidado. Tem que marcar. Aqui eu passo lá na porta do seu prédio, interfone, olha aí, tomar um café que você sobe, e o né? Café vai, né? Não, se você tá na Inglaterra, não posso te receber, não. A gente não combinou. Mas assim, normal, como se fosse... eles. Eles são assim. Não, você tá gordinho. E você tá mesmo, hein? O que você tem que fazer? Aí hoje é bullying. Já vou chamar o doutor Laí pra me defender, que eu tô sendo chamado de gordo, que não sei mais o quê. Não. Então, quando ela diz que a gente tinha que entrar no mundo deles, eu acho fantástico, porque a gente seria mais fácil viver, porque eu saberia o que você tá sentindo. Às vezes você não tá gostando de uma coisa e tá fazendo de conta que tá gostando. A ministra do STF, Carmen Lúcia, tem uma palavra dela que fala da diferença entre o mineiro e o geraizeiro, e ela é geraizeira. O geraizeiro é mais raiz ainda. Aí ela conta isso de uma forma esplêndida, eu não consigo lembrar aqui, mas tipo assim, o mineiro convida pra não ir, o outro fala que vai, mas não vai, no final tá todo mundo satisfeito. Ó, meu pai falava assim, quando você chegar na casa você for visita na casa de alguém, que eles te oferecerem comida, a primeira vez você fala que não. Por educação. Por educação. Minha mãe também fala. A segunda você fala que não também. Já passei muita fome por causa disso. Aí ele fala assim, na terceira... Não, minha mãe na segunda já pode. Não, aí ele falava que na terceira, aí você pode aceitar, porque se eles estão falando na terceira, porque pode servir. Então, olha que loucura. Eu já apanhei porque aceitei. Não é? Cheguei em casa e apanhei. Na verdade, eu apanhei nem porque aceitei, não. A gente não tinha maçã em casa, a gente não sabia o que era isso, vivíamos, né? Graças a Deus, abraço, mãe, pai, né? A gente vivia na simplicidade e não tinha, né, quando a gente era criança, acesso a sacolão e frutas assim, e maçã não dava, né? Era qualquer jeito. Não, Era pouco. Aí meu pai foi na casa. Que dava no fundo do quintal a banana, Minha né? mãe meus pais foram no Parque Recanto e levaram a gente. Na casa de um engenheiro. Aí nós olhamos que tem uma tigela bonita, cheia de maçã, e aquele a gente não tirava o olho. Até encheu. Ficava rodeando, que tem bonita pra gente. Nunca tinha visto um pé de maçã. Aí a mulher falou, vocês querem? Eu e meu irmão queremos. Nossa. Aí meu pai, não precisa. A gente quer. Mas apanhamos muito em casa, tá? Foi. Ué, você não queria banana? Você não queria maçã? É difícil, Exatamente isso. Você apanha? Não, mas eu tô falando a sensação de apanhar é difícil. Mas deixa eu falar uma coisa. Pode falar, fala. Eu tenho duas coisas. Primeiro, abraço pra avó, pai, mãe. Todo mundo que tem uma avó, pai, conta como mãe e pai. Minha segunda pergunta dessa ideia de construir uma área só pra escola, tipo fazer uma construção. Aí é da outra pergunta, não é a segunda, não. Vou tá bolando. Não, aí podia construir tipo um prédio de andar pra cada, tipo, andar de brincar, de comer, tipo brincadeira. Você sabe que já estão pensando nisso, né? Fazer um shopping só pra autista? É. Praça de alimentação, loja, brinquedo. McDonald's. A minha segunda ideia vai ser essa: fazer um McDonald's, uma loja desse tamanho. Que hambúrguer aqui que é uma farsa. Vou falar por quê. Fala. Eles colocam uma coroinha com um brinquedo a mais e um brinquedo. O McDonald's já dá mais sustância. Você tem que parar de comprar o Big Mac, que vem um hambúrguer desse tamanhozinho, um brinquedinho, você come e fica com fome só por causa do brinquedinho, hein? Não é esse o problema. O problema é que vem uma coroinha. O outro é pior, que ele tá falando, que vem a coroinha e vem menos coisa de comer. É verdade. Aí vem um brinquedo. Aí a coisa de comer não tem tanta carne igual o McDonald's. Vamos encerrar o assunto. É melhor o McDonald's, né? Vamos mudar de assunto. Já tá, a sua reivindicação foi anotada. Tá bom? Pronto, vamos mudar de assunto. Tá vendo, mamãe? Não vai no Burger King. Agora você vai ter que ir lá em Patinga, porque McDonald's só tem lá. E hambúrguer King também, porque é uma farsa. Olha, ele não vai patrocinar meu podcast, assim, vai queimar, não vai ajudar a gente. Você falando política contra o Burger King. Pelo menos eu falo uma coisa que é verdade. Isso! Então vamos.
Aqui, deixa eu falar uma coisa antes que eu esqueça. Aquela hora eu tava falando negócio de ônibus, mas eu não posso ser injusto. Eu não vou citar nomes de pessoas, mas eu quero agradecer também que hoje em dia, como eu faço sempre os mesmos horários fixos com o Rafael... Eu vou tirar aqui, vai ser o abafador seu, tá? Esses motoristas que fazem esses horários fixos já aprenderam a me ajudar. Então eu agradeço muito esses motoristas que fazem o horário do Recanto e do Ana Rita, que é os horários que eu pego com o Rafael. Eles têm muita paciência. Às vezes ele deixa eu entrar na porta do meio, porque vê que ele está agitado. Às vezes eles pedem as pessoas para darem lugares, sabe? Eu paro, eu pergunto se quer parar o ônibus. Então, desses horários específicos que eu pego, sabe? Tem muita empatia com o Rafael, que dá essas crises sensoriais, sabe? Aí eu não posso deixar de falar isso não, sabe? Só que outra coisa que eu vou aproveitar já e falar, os ônibus antigos da Autotrans tá fazendo muita zoeira. Teve um dia desse que eu tive que descer com o Rafael do ônibus, porque tá tremendo muito. A moça até falou que a filha dela também foi a mesma coisa outro dia. Elas quem tem autismo não aguenta ficar dentro dele, que tá tremendo muito assim. Mas esses horários, eles têm... Hoje um até brincou, falou assim, ontem foi dia do artista, brincando. Porque no vídeo do Lucas ele até fala isso. Falou assim, minha mãe fala que eu não sou autista, não, que eu sou artista. Aí eu acho, não sei se ele viu o vídeo ou se ele falou mesmo. Ele falou assim, é um artista, aí ontem foi o dia dele. Então esses horários específicos, o horário das terapias, os horários que eu sempre pego, normalmente são os mesmos motoristas, eles são muito atenciosos, tanto da Ana Rita como do Recanto Verde. Então fica meu agradecimento. Mas isso, quando a gente fala, né, Patrícia, do sofrimento, não é assim, quando a gente tem, e na verdade é isso que a gente prega, que as pessoas têm, não custou nada ele parar, ele ter um pouquinho uma de vez ele parou, compaixão, xixi, né? Ele esperou, o Rafael fez Entendeu? xixi, depois ele foi. É isso que espera, porque eu falo, eu às vezes paro pra pensar que a gente às vezes não tem essa parte. Aí se fosse sua namorada, se fosse seu filho, sua mãe, você pararia. Nós não somos todos irmãos? Pro próximo também, a gente teria que pensar assim. Mas aproveitando a deixa mais uma vez, estive em Brasília, a gente está com um problema de transporte escolar em Timóteo, a gente está tentando conseguir um ônibus. Inclusive, tive conversando ontem com o prefeito, vamos estar olhando um local para fazer o primeiro centro. Falo primeiro porque um não dá conta, a gente não consegue começar atendendo 100% de uma demanda, né? E já conversei com ele que eu estou com 3 frentes de trabalho para conseguir um ônibus. E fiz o seguinte compromisso com ele, que esse ônibus que a gente conseguir, que vai ser pintado com quebra-cabeça, com símbolos do autista, e inclusive ficará possivelmente para transportar as crianças autistas com as mães para fazer as terapias no centro que deve ser inaugurado. Então a gente está fazendo esse trabalho em Brasília de conseguir o ônibus, de captação de recursos, com esse compromisso justamente para facilitar. Isso não é difícil. Santana do Paraíso, eu postei há poucos meses atrás, quando o ônibus foi entregue, lá as famílias vão para terapia num ônibus próprio, só anda autista. Nossa, ajuda bastante. Eu acho que esse é um ponto que eu queria tocar. Eu acho que é um ponto extremamente relevante. Eu quero aproveitar porque aqui, além de você ser vereador, você é da lei, né? Um homem da lei, né? E tá nesse universo da legislação. Eu acho que a gente teve alguns avanços quando se refere à legislação para a questão dos direitos, né, lá? E tem muitos direitos aí que a lei hoje já cobre. Eu acho que o grande abismo é entre o que a lei cobre e o acesso dessas famílias a esses benefícios. Eu não sei se eu coloco bem a palavra benefício. Eu digo muito que é o seguinte, o nosso problema no Brasil, de forma geral, não é a quantidade de lei. Se fabrica leis por hora. No Brasil, você olha município, estado e tal. O que está faltando é efetividade. Timóteo tem lei que garante todos os direitos dessas crianças ter a terapia desde 2010. São 15 anos. Eles ainda não têm o centro. Eles não têm o centro. Então o que falta é efetividade. Nós temos lei que proíbe o foguete com estampido. Nós temos que ficar vigiando, porque não funciona, ninguém fiscaliza. Você para pensar. O campo da família tem todo domingo. Não é? E você pensa o seguinte, os cachorros, os gatos nós vamos ter que ir lá no domingo desse com a polícia. Bombinha.
Os meninos, o Lucas é doido pra ir. Tem bombinha demais. Bombinha eu acho pior dentro do que foguete, que tem até eu que dá explosão assim, cabum! Eles ficam morrendo de medo, o coração deles. A gente cai no que o Laí falou há pouco, sobre a gente não conseguir colocar no lugar do outro, né? Eu não tenho problema, então deixa arder, né? Então, será que falta da nossa parte uma comunicação mais efetiva? Falta políticas públicas, Laí, você que está aí nesse universo, que crie projetos, a gente vai falando projeto, a gente vai criando projeto, e no final ficou no projeto. Mas alguma atuação efetiva para que a gente eduque a sociedade, porque assim, há uns anos atrás, fumar era bonito. O cara andava com a cartela de cigarro, não era? Eu sou Gerson, lembra de Gerson? Eu não perco nunca, Marlboro. Hoje é feio. Você tem lá atrás uma pessoa morrendo, definhando, com respiração, não pode fumar mais. Por quê? Houve e ainda há uma política de informação que o cigarro é maléfico, né? Que ele faz mal. Não falta pra gente esse... É porque a gente tá tratando muito com o final, né? Tem que cuidar deles, tem que... E graças a Deus por isso. Mas eu acho que a gente podia investir um pouquinho lá na formação da sociedade para que ela pudesse entender o que... Nós estamos buscando cuidar dos autistas, esquecendo de cuidar da sociedade. Para que ela se insira nesse... Não que a gente insira eles no mundo que a gente... Devo falar uma coisa nessa questão, uma coisa que eu passo com os meninos. As mães, eu vou falar as mães porque tipo, eu acho que são, não sei, ou as mães ou a escola não ensinam os filhos deles a brincar com os nossos. Isso eu tenho exemplo lá da minha rua. Então eu acho que tinha que ter, igual eu só faço aniversário dos meninos na escola, porque os amigos deles estão na escola. E lá eles se dão bem, né? Nossa senhora, a festa, os meninos fazem uma questão dos meninos fora do normal. Eles ficam animados, a gente então a maioria brinca, dos amiguinhos deles todos são especiais. Olha, porque o resto não... Aí eu não sei se é errado, é a mãe e se é a família que não ensina. Ou se nós, quanto sociedade mesmo, né? Mas é isso que eu tenho falado. Falei isso ontem numa entrevista. Ninguém nasce preconceituoso. Ninguém nasce racista. Machista. Eles são formados assim. Eu costumo dizer... me perdoe se estou indo ao grosseiro do exemplo, mas é uma coisa que marca a história de quem leu, quem estudou, que era a questão da lepra. Tem gente que ainda olha pro autista e fala assim, ele tem lepra, não pode ir no meu aniversário. Quase que tem que criar uma comunidade isolada para que ele viva lá, né? Lá o cantinho deles. O Rafael, ele senta no ônibus, ele gosta de encostar mesmo. As pessoas levantam. Eu já cansei de chorar, porque você vê na cara que, tipo assim, tá com nojo, ou então, tipo assim, tá com medo porque ele tá encostando demais e vê aquele especial. As pessoas levantam assim, pode sentar aqui com seu filho, mas você vê que, na verdade, não é isso. A pessoa não quer que o Rafael encoste neles. Eu sempre repito uma coisa, que se você não é capaz de amar, né, uma criança que não é seu filho, não é seu parente, né, que você não convive, você não é capaz de amar e respeitar, como que você vai amar e respeitar um Deus que você nunca viu, você nunca tocou? É a mesma coisa. Porque são pessoas que não são boas. Se não gosta de criança especial, você pode ter certeza que o coração dela não é bom. E aí fica aquelas conversinhas, né, aqueles... Fofocaiada. Você vai ganhar até balinha agora. Nossa. Aqui, mimimi. Na verdade, é fofocaiada, mimimi sem educação. E hoje em dia... Eu falei 3 O Rafael chorou que saiu. Por quê? Porque o Rafael, ele entende as coisas. Ele não fala, mas ele entende. Aí quando ele começa a sentir as pessoas... Então quando ele começa a dar a crise, que a pessoa começa a falar... Aí ele dá mais ainda porque ele escuta que as pessoas estão falando dele. Uhum. Isso pra mim complica... As pessoas são maldosas, que falam do meu irmão dá o aí isso pra mim complica muito. E olha, eu quero te dar... A pessoa acha que ele não entende, mas ele entende. E Patrícia, eu quero te dar os parabéns. Eu conheço seus meninos há uns 2 anos, né? Sim. Nossa, ele tá demais hoje. Tá uma evolução assim... Igual o Lucas falou outro dia, tá conversando. É tudo que o Laí disse aqui no episódio passado. Que uma criança que tem suporte, ela desenvolve. E ele ainda falou assim... Eu gravo, tá? E eu vou te cobrar se as coisas andarem. Ele falou que não pode perder tempo. Tem que ser pra ontem. Tem que porque aprender cada agora. dia perdido é um dia atrasado
no desenvolvimento Se não dela. aprender- Olhando pra esse menino aqui. Ele não falava uma palavra lá há 2 anos. Eu só Ele não me abraçava, ele já me abraçou, Não é? já apertou. Ele chegou aqui, eu só conversou, não faço falou. mais porque eu não tenho... Ele nem falava, só ficava caladinho Por no canto mim, dele. o que eu posso fazer... A minha mãe ainda fala assim, às vezes eu faço, nossa, mas esses meninos cansam, faz coisa mais... Eu cansa, mãe, autista não cansa não, autista é acelerado. Quanto mais não descer o pau no negócio, mais o negócio flui. Tem que Mais puxá-los. fica rápido, mais aprende. É o meu ditado, mais fica rápido, mais aprende. Exato. E é pra ontem, né? Então, assim, a gente vê a agonia. Só em Brasília você foi nos últimos 2 vezes e eu passo lá no gabinete de vez em quando. Você tem que esperar porque tá lotado e mãe, pai, sai. Então, assim, a causa tá atingindo, eu acredito. Você vê a própria Câmara, né? Os outros vereadores também engajados aí. Pela primeira vez a Câmara, no mês de abril, todo vai estar de azul, toda iluminada de Mas azul, hoje em dia a né? prefeitura tá mais... Você tá sentindo mais? Se esse governo, boa pergunta. Não, mas é isso que eu tenho falado. Pela primeira vez nós estamos conseguindo fazer as coisas em parceria. Pela primeira vez nós estamos sentando e conversando sobre inauguração, aluguel. Você ficou de trazer o Vitor aqui pra gente conversar com ele, lembra, né? Entendeu? Pela primeira você está fazendo. Eu acredito que meio do ano parece que está longe, mas já está aí já. Mas nos meados do meio do ano para frente, a gente já deve ter o primeiro centro. A gente até conversou ontem sobre mais um espaço que está disponível para locação, mas eles estão querendo mais vender, que é onde era o Genoma, no bairro Funcionários ali. Eles querem vender e a prefeitura está tentando alugar para fazer ali. Olá, Porque lá já está montando as salas, já está tudo lá. Então, assim, vai sair. A questão se vai amanhã ou não e tudo, a gente está correndo atrás de recursos para ajudar também. Eu tive em Brasília semana passada no Ministério da Saúde, inteirando de programas e parcerias. Assim que inaugurar, a gente já deve conseguir captar um recurso de 100 mil mensais para já ajudar na manutenção do centro. Então, assim, vai sair, eu não tenho dúvida. Agora, tem que sair... Esse ano ainda o primeiro, o pioneiro, o início. Agora construir vai demorar mais um pouco. O que eu disse é que a gente não pode esperar construir. Dá para pagar o aluguel e fazer. A gente tem que fazer fazendo, né? Pode falar aí que eu vou falar a minha. No meu seguinte vai ser outra coisa, mas... Deixa eu lembrar. Deixa eu te falar, então depois você lembra. Negócio do Natal, podemos fazer um evento de Natal. Não tem alguém que trabalha de fofão lá no Coreto? Chama Matheus, amigo de sala. Ele trabalha ou no último dia ou no quarto dia. Eu que fica fantasiado de fofão. Fala que ele vai lá sábado trabalhar lá de graça lá pra ajudar no evento. Aí o trenzinho tem que ficar tipo com uma cara de Papai Noel no meio, doente aqui, Ele quer trabalhar também. grande. Deixa eu te falar agora. E eu quero que as rodas sejam com biscoito, tipo biscoito de Natal. Você prestou atenção, né, Patrícia? Você tem que fazer tudo isso, né? Ô, Patrícia, vamos aproveitar que ele tá bem participativo, né? Eu acredito que... eu sou pai também, né? E a gente dorme, quando a gente é pai, né, Laís? Você dorme... E amanhã? Será que esse menino vai arrumar uma mulher boa? Será que esse menino vai arrumar um... O que ele vai trabalhar? Com o que ele Meu vai... pai é a mesma coisa. Seu pai é a mesma coisa. É coisa de pai, né? Porque já escutou o pai dele falando. E como é que é isso pra vocês, né? Como é que vai ser amanhã? Boa e coisa boa. Eu acho que por tudo que as coisas que o Lucas fala, pelo desenvolvimento dele, a gente até brinca lá em casa, a gente fala que o Lucas é do mundo e o Rafael vai ser nosso, né? Porque o Lucas é nível 2 de suporte, com TDAH, o Rafael é nível 3 com deficiência Eu não acho que intelectual. eu tenho TDAH, não. Você não gosta de falar que tem de jeito nenhum. E Eu assino embaixo, tá? Esse negócio é só rótulo, só pra dizer uma marca lá assim, ó. Serve pra nada. então... Depois a gente pode passar uma propaganda do negócio que O eu Lucas, falei, tipo, criar uma propaganda. Vou te dar o link pra você mandar pros outros. Eu acho que ele não vai ser funcionário. Porque desse tamanho assim, ele já é doido pra montar. Um dia queria churrasquinho, por último agora ele queria vender espetinho assado, montar pizzaria lá em casa. É todo dia um trem. E o Theo dele falou que a percepção dele de empreendedorismo é muito grande. Ele fala assim, mãe, você vai ficar no caixa, o pai vai fazer isso, tem tantas mesas ali em casa, ele consegue
De tudo. Então, tipo assim, eu acho que ele não vai trabalhar pra alguém, mas vai ter o dele, com certeza vai casar, vai ter filho, isso aí vai. Interessante que eu tenho apoiado um instituto, um abraço aqui ao Pedro, que chama Jovens Empreendedores. É um instituto que vai ajudar a formar as crianças empreendedoras, para elas não crescerem só pensando onde ela vai carimbar a carteira de trabalho, só a CLT. E nós vamos comemorar o mês que vem, projeto de lei da minha autoria, o primeiro dia da manhã atípica. Eles vão fazer palestra. Esse é o seu segundo mandato? É o terceiro mês. Mas você tá com quantos mandatos? Pode ser de Natal. O evento pode ser de Natal. Eu vou aproveitar aqui e vou deixar um pedido já pular aí. A minha preocupação é o segundo grau, que a gente não tem. A gente não tem escola. Porque a preocupação mesmo da França, você pode conversar com ela. Ela já estava até tentando colocar o segundo grau lá no Leôncio. Por quê? Lá, vamos dizer, tipo assim, o Leôncio toma conta dos nossos meninos. Quando joga lá na escola do segundo grau, lá vem o bullying, os seus meninos sofrem demais da conta. E você vê que... Aí a nossa preocupação é o segundo grau dos meninos. A gente tá na base ainda, né? Olha quando a gente tem que avançar. É mais um leque que se abre, né? Deixar um recado aqui para todas as mães que vão nos ouvir. Deixa eu fazer um parênteses importante que vai ficar gravado, tá no canal e é um compromisso, não deixa de ser um compromisso social que a gente tá fazendo aqui, né, Laí? Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal, curta. No canal dele. Isso. Eu tenho o meu também. Manda um vídeo pra mim, tá? Compartilha e tem muita gente que precisa ouvir esse papo, tá, Laí? Desculpa aí pelo parênteses. Não, tranquilo. Mas ia deixar esse recado aqui. Como que a gente consegue mudar a sociedade? Como a gente vai conseguir mudar a escola? A coragem tem que partir também das famílias atípicas, certo? O dano moral que a gente conquista na justiça, ele tem um caráter punitivo e educador. Então, quando você tem a coragem de ir à justiça e reclamar, por exemplo... nós recebemos essa semana uma indenização que uma criança dentro de uma escola privada foi agredida por outros colegas. Seja brincadeira, não sei, não quero saber, mas ela estava sob a responsabilidade, um coágulo no nariz, um transtorno para a mãe que quase morreu de susto, mas teve a coragem, o pai não queria, depois que a gente conversou ele entendeu que era o caráter punitivo, que senão a escola não vai melhorar se não sentir no bolso. O brasileiro é assim. Então... ela teve que indenizar a mãe em R$4 mil de danos morais e a criança em 8 mil. Então, eu tenho certeza que eles mudaram a rotina do recreio, a rotina da vigilância, isso está sendo discutido em todas essas escolas da rede. Em Ipatinga, a gente está agora em segunda instância e deve ser condenado o Estado a indenizar uma criança autista que foi agredida durante o recreio. Só que nós deparamos com mães que procuram a gente. Eu sofri bullying no posto de saúde, na escola. Então, beleza, vamos fazer um BO, vamos questionar. Não. Mas eu não quero aparecer. Se você não brigar, o direito não socorre quem dorme. Nenhuma pessoa pode requerer em juízo, o direito de outra pessoa. Por mais que eu lute quanto vereador e quanto advogado, eu nem tenho procuração. Então, às vezes, o dano moral, a pessoa pensa, eu não quero dinheiro, não é questão de direito, é educativo. Aquela empresa, aquela escola que sofre um processo desse, ela vai corrigir aquele erro, ela vai aumentar a vigilância. E isso melhora para todo mundo. Então, uma luta de uma mãe pode mudar a história evita os problemas de muitas. E o transtorno de muitas. Eu chego no posto, eu falo que os meninos têm prioridade. Se eu ver que tem um menino lá que eles não estão passando na frente, eu chego perto da mãe e falo, você tem direito sim, você passa na frente. Eu faço barulho e ainda chamo mais para fazer junto comigo ainda. Isso mesmo, minha mãe tá certa. É o papel da gente, né? O papel da mãe, o papel... Porque, na verdade, é direito. Não é que a gente tá fazendo... algazarra à toa. É direito. Só que tem mães que não tem, eu tenho umas que tem medo de ter. Só que não pode ser, tem que ter. Eu acho que essa mensagem, Patrícia, é uma mensagem que a gente pode bater como a principal desse episódio, né? Eu acho que a fala do Laí agora sobre o direito, o episódio é esse, sobre o direito. O direito, ele só existe você reivindicar. Então, é direito. Mas se é direito e você não faz valer o direito, já deixou de ser, ué. As pessoas têm que entender que direito não é privilégio. Obrigado, tá? Não é privilégio.
Direito é direito. É direito. E ele não socorre quem dorme. Se seu filho sofreu uma agressão, sofreu um bullying, sofreu alguma coisa, o juiz não vai sair de casa e chegar aí, ô minha filha, vamos condenar, vamos fazer... Não, você tem o acesso livre à justiça garantido na Constituição. O que você diria pra essa mãe, Laí? Essa mãe que passa por... Tá quente, tá? Essa mãe que passa por violação do direito. Porque eu acho que todos nós, em algum momento da vida, sofrem com o direito, né? Com violação do direito. Primeiro tem o gabinete, a gente tá lá sempre, a gente sempre recebe casos. Outro dia, né, a gente gravando aqui, durante a gravação, teve um dia, durante a entrevista na rádio, recebendo mensagem de uma mãe, de uma criança autista que foi abusada. Então, assim, isso acontece rotineiramente. A gente orienta, né? O BO, fazer, né, os registros, as testemunhas, tudo que ela puder comprovar, né, corpo de delito, se tiver, e procurar o advogado da confiança delas, né? Se não tiver condições, procurar o fórum, procurar a defensoria pública, mas não deixar de gritar por direito, porque, repito, ele tem um caráter educativo, não só punitivo. Por quê? Quem é alvo daquele processo ou condenado por aquilo, ele vai procurar mudar a conduta dele, porque senão a coisa vai virar uma cadeia. E vai puxando, né? O buraco só vai ficando tornando cada vez maior. E outra coisa, o brasileiro, isso é fato, é famoso. Eu já nasci aprendendo que o brasileiro só aprende quando dói no bolso. Você vê por quê? Por que tem os radares, né? Na estrada. Porque se não tiver lá uma coisa que te bata uma foto Exato. E sai uma multa, ele vai violar mesmo, né? O princípio. Patrícia, eu acho que você, quanto mãe, né? Quanto a gente de frente na causa autista, porque eu tô falando aqui de um lugar que não é um lugar. É só um lugar de participação. Eu não vivo, né? Eu costumo dizer que será impossível um movimento que me coloque no seu lugar para eu falar assim, eu sei o que você sente. Mentira. Ninguém sabe o que você sente e ninguém tem noção do que você carrega. Só quem tem. Só quem tá aí, desse lado. Então, de quem tá aí, para quem também está, eu queria que você deixasse uma fala para as mães que vão ouvir. Tem muita mãe que tá descobrindo agora que o filho é autista. Tem muita mãe que ainda não sabe. Você viu a Emily contando aqui que tinha o diagnóstico de um e tratando, de repente descobre, não percebeu dentro de casa que o outro também era. Aí agora eles estão todos sobre trabalho, cuidado, estão crescendo. Então, assim, eu queria que você deixasse uma fala para uma mãe, para aquela mãe que descobriu agora, para aquela que está entrando agora, que você já vem, as crianças estão com quantos anos? 12. Já tem 12? 7 anos de laudo. 7 anos de laudo. Então, sim, abra o seu coração para a mãe que está te ouvindo. Eu acho o principal, o que me ajudou muito, eu lembro quando eu descobri o diagnóstico dos meninos, primeiro, eu não parei para sofrer o luto. Cada pessoa de um jeito, não estou julgando, não. Eu tinha muita curiosidade, só que eu não queria ver na internet, não. Eu queria ir nas casas, eu queria saber das mães, eu queria a realidade. Não queria o que estava na internet. E aí, na época que me abraçou foi a Cia, porque não tinha o Amor Azul ainda. Devo muita obrigação pagar, mas para a Marla, que elas me levaram na casa delas, mostraram a rotina dos filhos, tudo, como que funcionava. E uma coisa que, é muito bom, ajuda demais. Eu lembro, a primeira palestra que eu fui, por quê? Quando você acha que só o seu que faz aquelas coisas. Só o seu filho. Aí você fica achando que ele é diferente de todo mundo. E quando você vai e um monte de mãe vai dando o testemunho, você fica assim, o meu faz aquilo. Eu lembro direitinho da sensação. Quando eu saí de lá, parecia que tinha tirado um peso de cima de mim. O peso que eu tive, não na parte ruim, não me entenda mal. Do dia que eu descobri que os meninos tinham, até a primeira palestra que eu fui, porque aí eu já comecei a entender que não era, igual o meu marido às vezes falava assim, Rafa, onde que vai, leva um bichinho? Porque você não vai nas clínicas. Todo menino tem. É um bichinho, é um celular, é alguma coisinha, um autista tá segurando na mão. Porque é um escape deles,
o que eles estão na mão. Mas aí, a primeira coisa que eu falo com elas primeiro, se você quer sofrer, se você quer ter o seu luto, faça. Cada um do seu jeito. Mas a primeira coisa é buscar ajuda. Buscar ajuda que eu falo é de uma... Seja de uma entidade que fala, né? Associação, instituição. Isso. Porque a gente sozinha não dá conta. Não dá conta. Você pode achar que mas é estranho. Não. Vai numa palestra pra você ver o tanto que você se sente acolhido. Você se sente acolhido porque você vê as outras situações e outra coisa. Você consegue enxergar o que vai ser o futuro do seu filho. Porque de imediato o que você pensa ali é só coisa ruim. O meu marido ficou quase um mês chorando. Ele ficava aí pros meninos e chorava a noite toda. Aí quando a gente começou a ver que, que os outros iam pra frente, que ia melhorando e tal, porque igual eu tô falando, pelo menos eu não acreditava na internet, eu preferia ver. Mas eu acho que a primeira coisa que elas deviam fazer é procurar ajuda, não ficar sozinha. Porque eu acho que ficar sozinha deixa a gente com muita coisa na cabeça. Porque com a ajuda você consegue ir mais. E eu acho que cada vez mais, eu acho que as mães têm que ser mais unidas. Porque aí a gente vai conseguir mais coisas para os filhos da gente. Não pode ficar sozinha as famílias. Isso aí eu aprendi com o tempo. Não pode. Não pode. A gente tem que se unir para tudo. Para ser amigo, para ir nos lugares. Porque, é igual eu te falei, pelo menos o meu caso, os filhos da gente, infelizmente, ficam melhores entre eles. Forma o grupo, né? Eles se entendem melhor, né? Talvez... Gera mais afinidade? Há mais amor. Há mais amor. Essa é a palavra, né? Pelo menos o que eu tenho de maior. E outra coisa também, uma coisa também que eu descobri agora esses dias, que eu também não sabia, que mãe precisa de ajuda. A minha conta chegou tem uns 20 dias. Eu tô com crise de ansiedade, crise do pânico. Tô passando mal, aí eu desmaiei na clínica, não tô bem, não aguento mais lugar cheio, aí eu tô tendo que fazer psicóloga, tomar remédio. Aí no dia que eu passei mal lá na clínica, eu fui descobrir, porque aí um tanto de mãe me procurou e as que eu contei que eu tenho convívio, né, as meninas e tal. Outra coisa também, bom, a gente tem que procurar outra mãe para desabafar, a gente tem que ter, só elas entendem a gente, tem que ter as mães, isso aí é essencial para nós. Acho que nós temos que fazer um clube de mães de autista, tá aqui, vamos fazer um clube de mães de autista, porque é só nós que entende nossa Ludmila que tá lá meus ouvidos esses dias, e que eu fui descobrir, todas elas tomam remédio e fazem. Eu não sabia. O que eu tava sentindo pelos meus filhos, eu achava que eu era a pior mãe do mundo, porque eu tava sem paciência com meus filhos. Eu tava achando que a culpa era... Aquilo tava me fazendo um mal danado, porque eu tava guardando aquilo pra mim e não era. Eu falei que eu vou até gravar um vídeo, porque eu tenho um Instagram que eu gosto muito de compartilhar tudo que eu vejo de interessante. Eu não gosto de compartilhar a vida dos meus filhos, porque eu acho que isso... A gente pega muito julgamento dos outros, eu não gosto disso. Mas tudo que eu vejo de interessante, eu posto. Sobre colar ali, essas coisas assim, que nem eu sei e tô aprendendo. O Instagram me ajuda muito. Aí eu falei que vou postar falando sobre isso, porque é uma coisa que me ajudou muito. Eu saber. Até o médico falou comigo do posto, falou comigo assim: como é que você tem 7 anos que você cuida de 2 e não toma ansiolítico nenhum? Você lembra que há 2 anos atrás a gente tinha um grupo de mães, de pais? Aquelas reuniões que a gente fazia. Então, assim, as crianças, eu atendia as crianças. E uma vez por semana eu reunia com os pais. Porque eu sempre bati na tecla que para as crianças ficarem bem, os pais têm que estar bem. Tem que começar nos pais. E você dedica a vida toda para que eles fiquem bem e esquece de você. Isso é ser mãe atípica. Era isso que eu tava fazendo. E aí você tem que estar esgotada para perceber que se você não estiver bem, as crianças não vão ficar bem. Então, bonito, e você ir atrás, buscar ajuda. Eu acho que o ansiolítico, ele tem o seu papel, mas ele não é o fim. Você precisa cuidar da sua saúde mental para que você não dependa de medicações. Ela tem o poder de te ajudar no momento mais difícil. Eu não quero, mas agora no momento... Porque ela precisa quando é necessário. Eu não faço demonizar a medicação. Não. Mas aí tá só piorando. Eu não demonizo a medicação. Ela é importante. Graças a Deus nós temos os nossos psiquiatras que estudaram, que têm toda a informação para nos ajudar nisso. Ela é o suporte. Mas assim como seu filho vai lá, faz terapia, faz as oficinas, faça também. Lá no centro, a ideia de ter o espaço para receber os pais. Porque tá todo mundo assim, como você falou, se você chamar 10 mães,
tá todo mundo desse jeito. Eu acho que a gente podia pensar nisso, fazer o clube das Não, a gente tem uma ideia parecida, mas nós não vamos falar dela hoje, não, que a gente até conversou sobre isso no gabinete. Não, e outra é o seguinte, que agora eu quero agradecer, porque mas se a gente ficar aqui... Hoje as minhas considerações, vou fazer um pouco diferente em cima do que a Patrícia falou. A Patrícia tem, graças a Deus, com toda dificuldade, um plano ainda. Mas eu fico muito satisfeito com essa narrativa dela, quando ela fala desse problema que ela precisa de apoio na saúde mental, porque nós estamos no 3º mês, fechamos o 3º mês, estamos no 3º dia do 4º mês de mandato, e a gente percebeu que Patinga, Belo Horizonte, várias cidades criaram o Dia da Mãe Atípica, Semana da Mãe Atípica, para honrar, para festejar, porque é mãe guerreira e tudo. Eu falei, concordo, mas é só isso. E eu fui tentar pensar, o que mais poderíamos ser feito? Então, aonde que eu pensei, e hoje, com mais esse depoimento, eu vejo que Deus me iluminou muito nisso. Porque, o que eu falei? O que mais que eu poderia fazer? Por que eu coloquei dentro do projeto de lei que fica assegurado à mãe atípica a mesma prioridade conferida ao filho com deficiência nos termos legais, dentro do atendimento da saúde mental? Porque quando você recebe o diagnóstico, ou até antes, quando você está suspeitando, você não fica com dor no joelho. Acho que a gente até falou nisso aqui. Você não fica com dor no braço. O que te atinge é o psicológico. E lidar com isso como uma guerreira, como um soldado no fronte de batalha, e muitas sem vezes sozinho, apoio emocional. Aí eu falei, não, nós temos que pôr dentro do dia um mecanismo de apoio. Então, por isso que foi sancionado essa semana, e eu ressalto isso, Patrícia, porque não é fazendo propaganda, é falar que a gente tá lá e tá conseguindo enxergar, às vezes até mesmo sem ninguém reclamar. Mas isso é por quê? Porque você atende 10, 20, 30 por semana. Tem a sensibilidade, e você né? vê. E eu tomo. A gente tem que estar medicado. Para aguentar isso tudo, é medicação. Olha, o medicamento não é o problema. Mas eu vou fazer defesa da minha profissão, você me perdoa. Tem que tomar, mas não pode ser o fim. Isso. Ele tem que ser o meio. Não, tô fazendo terapia. Quando eu tenho um paciente que eu percebo que ele tá muito desorganizado, eu peço apoio. Eu falo assim, vou te caminhar, você vai no... Mas o poste não pode mijar no cachorro, não. Você não pode ficar tomando remédio e não tratar aquilo que tá te fazendo mal. Porque é emocional. O remédio não vai tirar o problema dela. Ela vai levantar de manhã, tá com tudo lá. Mas pra você ter noção, antes de eu dar a crise, a psicóloga do Lucas que chamou a minha atenção. Falou comigo que eu não tava bem. Porque você não teve tempo de se notar. Ué, não tem tempo nem de olhar pro espelho pra arrumar cabelo. Aí, olha, eu vou te falar, toda vez que a gente senta nessa mesa, dá vontade de não acabar. O papo vai... E a Patrícia hoje, eu quero dizer pra você de conta... Nossa, você enriqueceu poderosamente o nosso tema. Você abrilhantou esse episódio. Eu gosto muito de você. Ai, obrigado. Eu segui você no Instagram desde daquela época. Uhum. Eu tirei o Lucas por causa, né, dos horários. Depois eu tentei voltar, mas aí o seu horário não casava. Mas eu sempre gostei muito do você como profissional. Sempre gostei muito. E agora, né, Deus abençoe essa jornada e tá ajudando nós, apoiando nós, né, Lai? Sim. Aqui o espaço é seu, sabe? Como eu disse, eu vou reforçar, a gente que tá do lado de cá não tem dimensão da luta de vocês. A gente tem que agradecer. Não tem mérito nenhum em nada disso. Como o Lai falou, isso é obrigação, isso é o mínimo. Né? A gente tem que ser grato por poder participar de alguma forma. Só isso. E se a gente puder contribuir de alguma forma, né? Que se cada um fizer alguma coisa, que por menor que seja, a gente tem... Quanto que é a população brasileira? Nossa, 200 milhões? E se cada um fizer um pouquinho, vira um tantão, não vira? Não. Então a mensagem que eu deixo pra você que assistiu esse episódio de hoje é essa. Se você fizer um pouquinho, junto com todos, vira um montão. Se você curtiu, se você gostou a vinda da Patrícia aqui, do Laí, das crianças, tem uma ali que vai vir logo logo. Compartilha, comente. Vamos explodir essa rede social com essa mensagem que não é minha, nem do Laí, mas é da Patrícia. Obrigado
Deus abençoe. Amém. Que fortaleça você, que te dê energia, força. E nós vamos celebrar ainda o casamento dele, ele com um negocinho dele, bombando em Timóteo, a gente vai ajudar. O canal dele. O canal. Segue ele lá, depois tem que ter Lucas barra C4. Aí, Lucas barra C4. Lucas barra C4. Pra gente finalizar, né, Patrícia? O que você trouxe? Qual é o objeto que você trouxe pra ficar eternizado aqui desse episódio no objeto do divã? Eu quero te agradecer, né? Esse é o folheto Autismo. Fique atento aos sintomas. Como você disse, esse foi o primeiro panfleto que você recebeu quando você recebeu o diagnóstico das crianças, né? Nossa, muito honrado por isso. Ele vai ficar aqui guardado na nossa galeria do objeto do divã e vai ser significativo para a nossa história. Obrigado.